Olá pessoal, no Amigo Office dessa semana aqui na TV Correio da Manhã, o papo vai ser com Fernando Bernardes. Ele é médico, psiquiatra e a conversa é dependência química, família, reintegração e tratamento. Você não perde por esperar, aqui na TVC. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos começando agora o podcast. Eu peço que você dedicar aí o like, interaja, se inscreva no meu canal, né? Siga aqui o canal do Correio da Manhã. O papo vai ser bom mesmo. Dependência química, como se torna dependente químico. Essa é uma característica, né? Tem gente que vai lá tomar uma bebida de uma forma isolada, até fuma um cigarro, a gente não sabe quais são as pessoas que acabam indo para um caminho da dependência do vício. Eu queria falar um pouco sobre isso com você. Primeiro, Fernando, me fala um pouquinho da tua formação psiquiátrica. Bom dia, Edmilson, muito obrigado aqui pela participação, é um prazer estar aqui no seu programa. Eu sou médico formado pela UERJ em 1986, depois fiz a minha residência em psiquiatria como especialista em 88. Terminei em 88 e são 35 anos já de prática psiquiátrica. Atualmente eu estou terminando uma pós-graduação em dependência química, o que está me dando muita consistência, enfim... Porque é um problema sério, né, hoje, dependência química, né? Seríssimo e crescente, né, com muitas drogas novas chegando e hoje as drogas sintéticas são as mais... o que faz com que a dependência química cresça, né? Sim. É um mercado infelizmente crescente, muito né? Uma especialidade crescente, né? Daí o número de clínicas. Parece que em São Paulo são 750 clínicas. É o tipo todas funcionantes, todas lotadas, todas... Caramba. É um problema endêmico já hoje. Com certeza. É uma endemia de usuários de droga. Porque você vê coisas que você não via no passado. Isso é fruto dessas novas drogas. Porque você vê, por exemplo, droga, maconha ou cocaína já existe há décadas, mas esse zumbi humano que você vê nas Cracolândias, por exemplo, é algo de algumas poucas décadas para cá, né? Falando especificamente de Cracolândia, os pacientes usam porque o efeito do crack ele é 10 vezes superior ao do efeito da cocaína, mas é muito mais rápido. E o crack é muito barato, uma pedra de crack custa R$10. Então, para você fumar um monte, enfim, gasta dinheiro, mas não é uma droga sofisticadíssima que você vai ter que pagar muito caro por ela. É uma dependência muito básica. É uma dependência muito imediata. E por que algumas pessoas ficam dependentes e outras não? Porque eu conheço pessoas que fumaram, às vezes fumam um cigarro a cada semana, ou tomam um drinkzinho aqui ou acolá, e esse é um dos pilares da medicina do estilo de vida, é não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, adoecem e se tornam dependentes. Tem característica genética? Tem uma predisposição, né? Genética ou familiar, né? Assim, de pai para filho, né? Genética mesmo, vem no gene, né? E o AA define muito bem isso, como é uma definição do Bill e Bob, que foram os fundadores do AA. Como se você tivesse uma alergia, né? Você tem alergia a camarão. Então você não pode comer um molho que tenha tido camarão, que você já vai ficar todo empolado. Né? E a dependência química funciona mais ou menos dessa forma. Sentiu o cheiro do problema. Você tem aquele estímulo, né, pela bebida, por exemplo, e aí você gera uma compulsão e aquela coisa, você pensa que vai parar só no final da ingestão da bebida, mas não, você tem que evitar o primeiro gole, né? Porque o alcoólico não tem limite, né? Ele vai até o fim,
né? E com as outras drogas, mais ou menos a mesma coisa, porque tem os que dão uma cheiradinha de cocaína no sábado ou numa balada e não ficam dependentes químicos. Mas é muito arriscado, né? A questão de você saber quem tem ou não predisposição. Então, você falou, primeira questão, existe uma predisposição familiar. Então, se na família tem dependente, por exemplo, quem tem dependência a álcool numa família, esse sujeito que está nessa família teria maior risco de dependência para outras drogas, ou essa dependência é daquela droga, é droga dependente, a álcool, ou cocaína, ou crack, ou essa dependência química, ela é uma dependência de amplo espectro. Tem uma coisa que se fala, né, que eu acho que resume bem a sua pergunta, é a droga de eleição. Sim. Né? Tem pessoas que usam cocaína, até crack, e tem também, hoje em dia se fala muito vejo muito na clínica, o Zyrê. O Zyrê é uma maconha, como se fosse um baseado, mas é misturado com crack ralado. Então você fuma maconha e fuma crack ao mesmo tempo. Então isso faz render, né? Entendi. Porque são drogas baratas, né? E então, quer dizer, tem muito dependente de cocaína ou de crack e tal, que não bebe. Não bebe. Não, a pergunta é assim, se numa família tem, digamos, uma pessoa que já tem, que é alcoolismo, está lá dependente do álcool. Nessa família, o filho desse sujeito, por exemplo, a tendência dele seria só para o álcool ou ele poderia ter dependência para outras drogas? Uma família de dependentes, a dependência pode ser para outras drogas ou só para aquela droga? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Isso é muito relativo, né? Existe a possibilidade de você começar usando álcool e é muito comum a gente ver pacientes alcoolistas que tomam um chope e já vão procurar cocaína. Ah, entendi. Né? Então, daí a importância do AA entrar primeiro, Alcoólicos Anônimos, né? No tratamento dessa prevenção do primeiro gole, para que não haja a evolução para a busca de outras drogas mais potentes. Entendi. Nesse caso, a questão você fala assim, o título da nossa live, do nosso bate-papo aqui é Como se tornar dependente. Por que isso ocorre? Como é que isso ocorre? É multifatorial, Edmilson. A causa básica é assim, a dificuldade de lidar com frustração, com problema. Esse problema pode ser já na juventude, na adolescência, com dificuldade de lidar com conflitos familiares. Né? E depois, o que gera as recaídas... bom, vamos falar primeiro do início de uma dependência química. Essa dificuldade de lidar com frustração, principalmente com conflitos familiares. Quando se falar em família, isso daí vai ficar muito mais claro, mais palpável, né, de se entender. E você tem também o exemplo, né? Muitas vezes o irmão mais velho usa já cocaína, usa maconha, e aí vai por curiosidade, acaba entrando na dependência ou no uso abusivo. E tem também a influência de amigos. Geralmente essa coisa está misturada, né? Sim. Porque o irmão já tem uma turma que usa e tal, facilitador e tal. E infelizmente também a gente vê histórias, né? Eu tenho perguntado muito para os pacientes na minha anamnese isso, né? Como eles se tornaram dependentes. Ah, né? Interessante. Então, aquela coisa, começou a fumar maconha, geralmente aos 13 anos, e passou a traficar. Para poder financiar. Para poder financiar a sua maconha. E nessa, dá uma experimentada na cocaína. Aí já se perdeu. Considerando que, assim, a gente nem pode falar muito de droga, que o mundo está hoje, né? As pessoas usam, mas você não pode falar pela censura pesada. Mas eu acho, né, eu não tenho a experiência que você tem, mas a maconha ou a cannabis deveria ser retirado desse rol, desse lugar comum do crack, do MD, das drogas sintéticas, da heroína, da cocaína,
do próprio álcool, que são drogas mais pesadas e que tornam dependência química e psíquica. Você não acha que a maconha deveria sair desse lugar comum das drogas? Olha, isso é uma grande discussão em congresso e tem mesas Congresso e debates. médico ou congresso de Brasília? Tem Brasília também, né? E, assim, você é contra ou a favor da legalização da maconha. Só que a maconha também, ela gera transtornos psíquicos, como alucinação, Sim. delírio, viagem e tal. Assim, quanto mais você usa, mais sujeito você está. E poderia ser muito prejudicial para mais jovens, né? Que eu já vi sobre isso também. Sim, com certeza. E altas viagens, e muitas vezes leva também a pânico ou desencadeia outros transtornos que ficariam latentes, como um transtorno afetivo, uma depressão grave, entendi. um transtorno bipolar, outras patologias. Então você acha que ao invés de tirar a maconha desse rol, era puxar o álcool para esse rol aqui? Mais ou menos isso. O álcool não dá onde deveria estar. Bota o álcool como droga também. Né? Tudo bem que é uma droga lícita, porque você compra num bar, num restaurante, mas deveria ter um cuidado parecido com o que você tem com outras drogas. Nos Estados Unidos você já não acha bebida em supermercado, né? Não sabia. Você tem as lojas que vendem bebida. Não sabia. Você vai procurar um vinho num supermercado grande, pelo menos, assim, da última vez que eu estive em Nova York, eu tive essa experiência de tentar comprar um vinho num supermercado grande, não tinha. Mas vende cerveja naquela rede de farmácias famosa dos Estados Unidos. Sim. Porque é droga, né? Drogas vem de farmácia, né? Pois é. É por aí. Então as pessoas se tornam porque tem uma predisposição, porque tem, às vezes, um problema familiar. Que outras características fazem com que essa pessoa se torne dependente químico de uma forma mais fácil, Fernando? Vamos falar da recaída, que também pode ser puxada para o início de uma dependência. Por exemplo, pessoas que recaem, a dificuldade de lidar com a frustração, dificuldade de lidar com o conflito. Sim. Então, a gente tem a recaída, mas isso também pode ser usado para o início do uso, assim, aquela necessidade de alienação. Dá um tempo. Geralmente para ter um barato para fugir da realidade, que a realidade é nua e crua, cruel, né? Então, essa daí seria uma outra causa. Eu vejo muitos pacientes que recaem na clínica por conta disso. Porque eu não consegui resolver o meu processo, porque eu briguei com a minha mãe, porque a minha vida está horrível, porque eu perdi bens e coisas valiosas. Mas né? é uma enfermidade, é doença mesmo, doença, né, Fernando? Não é sem vergonhice, tem que ser tratado com dignidade. Assim, né? Eu acho que desde do DSM-1, se eu não me engano, que já foi incluído. Traduz aí o que é DSM-1. As doenças mentais, né? O guia, né? Tipo CID, né? Mais ou menos o CID, mas o DSM é o mais completo. Você acha que a pandemia que nós atravessamos recentemente, nós estamos gravando esse vídeo em meados de abril de 2024, portanto, a pandemia tem pouco tempo. Essas coisas que nós vimos na TV, as pessoas assustadas, contribuiu para o aumento do uso de drogas lícitas ou não, Fernando? Com certeza, muito comum o álcool, né? E as pessoas também pararam de sair de casa, pararam de ir para a academia, pararam de se exercitar, e você vê a obesidade crescente, porque aquela compulsão alimentar para também tapar esse problema, né? Porque foi uma prisão domiciliar, né? Então, aumentou sim, tanto é que se fala nos riscos cardiovasculares, por conta da obesidade, obesidade visceral abdominal e tal, por conta do excesso de compulsão, né? Pela compulsão exagerada alimentar, né? Então, com certeza, quem já tem uma tendência a usar,
Não digo para você que alguém vai se tornar um dependente de cocaína na pandemia se nunca usou antes. Mas se já usou, vai com certeza continuar usando. Quem está vendo a gente aqui, né? É natural que alguém tome um porre alguma vez na vida, ao longo da vida. Mas como é que a pessoa que está me assistindo nesse momento, como é que essa pessoa pode ficar ligada quanto àquele familiar, filho ou um parente próximo que está com características de que está dependendo, que se tornou um dependente químico? Por exemplo, como é que você tira o cara da situação de um cara que bebe socialmente para dizer ele não está bem, ele é um dependente de álcool mesmo? Quando é que ocorre esse divisor de águas? Quando é que eu percebo isso? Quando é que o leigo percebe isso? Pelo abuso, né? Assim, os familiares já percebem, né, que está havendo um excesso de consumo. Isso leva em consideração a frequência ou quantidade, por exemplo. Se ele toma um porre a cada 6 meses, ele é considerado um dependente químico? Não, nesse ponto eu acho que não é não. Então junta a questão Não dá para se considerar um dependente químico. Assim, o que tem é o bebedor de fim de semana ou quem fume no fim de semana. Trabalha a semana inteira, chega no fim de semana, se entope de cocaína, de álcool. Isso é dependente. Isso é uma forma de dependência. Não é porque beba ou consuma droga todo dia, mas é a quantidade. Seria aquele cara que não consegue parar, por exemplo. É diferente de uma pessoa... eu tomo sim, eu tomei uma cerveja, estava calor danado, já tomei um chopp e fui para casa na quarta-feira, digamos. Ou aquela pessoa que se tomou um chopp, ele vai até o 12º, ele não para. Né? Esse que não controla. Então, a questão da quantidade, frequência e comportamento. Aquele cara, por exemplo, que abre mão de fazer determinadas coisas para ficar bebendo. Com certeza. E tudo é motivo para ele beber. Tudo é motivo então, olha, gente, se você tem essa pessoa na sua casa, encaminha, sugere que ele vá até o AA, né, que é o Alcoólatras Anônimos. Cada município, vários municípios do Brasil têm um ponto de atendimento. Tem os aplicativos do AA, né? Tem do NA também, mostrando todas as salas do estado. Olha, então, você sabe qual é esse aplicativo? Eu vou pedir depois para o Cazuza colocar aqui embaixo esse aplicativo. Não é que ele for fazer a edição desse nosso bate-papo, ele vai colocar aqui embaixo o contato do AA para que as pessoas possam acessar. RJ. É isso aí. Gente, a gente está acabando esse bloco, vamos para outro bloco. E espero que vocês estejam gostando. Dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, porque é importante. A gente está falando de um problema sério de saúde pública, que é um problema endêmico, que é a dependência de droga, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, retomando aqui nosso Amigovski, podcast de Vício Amigovski. Eu estou aqui com o Fernando Bernardes, que é médico psiquiatra, com 35 anos de formado. E a conversa nesse bloco vai ser dependência química, o paciente e a família. Como é que essa família deve atuar para fazer com que os resultados sejam melhores, né? Porque não é fácil tratar um paciente com dependência química, encare como não é algo que ele queira, não é sem vergonhice, não é safadeza, é uma enfermidade que merece e precisa de tratamento. Fernando, o que você pode me falar então dessa dinâmica da dependência química, o paciente e a família? Bom, Edmilson, na verdade, a gente tem que ver essa questão paciente-família dentro de um âmbito sistêmico, né? Isso é falado em terapia de família e tal, e na verdade a família é doente. Entendi. E tem um que é o dependente. Olha que interessante. Mas a família é doente. Ou seja, quando você faz essa abordagem do paciente usuário de drogas, você trata dele e da família. Sim, daí a importância dos atendimentos de família, como tem lá na clínica, todo sábado de 15 em 15 dias. Você tem fala tem esse programa numa clínica privada. Uhum. Eu sei que você trabalha na clínica privada. Já trabalhou em serviços públicos, né, também. Mas existe essa estrutura no sistema único de saúde? Sim, ou não? Existe? Sim. Os grupos de mútua ajuda, como a A e o NA, tem os grupos familiares, que é o Alanon para os alcoólicos e o Naranon para os dependentes químicos de outras drogas. Certo. Né?
E então é um suporte familiar importantíssimo, porque as famílias elas são doentes, né? E você, assim, existe, a gente fazendo uma divisão prática, né? Existe aquele paciente que adoece por causa da família e tem a família que adoece por causa do paciente. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só. Né? É o ovo e a galinha que veio primeiro, a gente não sabe, mas... acabando. Houve até um exemplo, no outro dia, numa palestra que eu assisti sobre família, né? E essa abordagem sistêmica, né? É de um exemplo de um paciente que era alcoólico, em recuperação, já estava frequentando a AA, e a mulher chegava em casa, enchia a geladeira de bebida, e ele falava não, e tal, assim, você está atrapalhando meu tratamento, claro. Tal, e ela enchendo a geladeira. E ela mesmo não bebia? Não, ela ainda pedia para ele sair para levar ela para tomar chopp. É o tipo da situação complicada. Mas aí ela já é uma doente também, e ele também, por que ele não rompe com isso? Ou você para de encher a geladeira de bebida, ou eu saio de casa ou a gente vai se separar. Puxa vida, a família é fundamental, né? Fundamental. E o paciente é conivente também. Porque ele acaba... com mães tipo autoritárias. Eu bebi, mas não foi culpa minha, né? Tipo assim, tem quem dividir a culpa. Nunca é dele. A culpa nunca é dele. Tanto é que tem os mecanismos de defesa. É muito comum a negação. Não, eu não sou. Não sou alcoólatra. Não tenho alcoolismo. E a racionalização. Não, eu bebo porque eu tô cheio de problema e tal, que eu preciso dar uma relaxada. Né? E tal, ou eu bebo quando eu quero. E paro quando eu quero. Quando eu quero. Então, isso é uma forma de racionalização. Tem a sublimação também, que é uma coisa mais elaborada, que assim, eu estou afim de... Aí já parte mais para o campo da agressividade, que está junto com a droga, a irritabilidade, a agressividade e tal. E muitas vezes séria, né? Aquela coisa de briga de trânsito e tal. E aí a pessoa desconta no malhando horrores. Entendi. Né? E ocorrendo muito, pelo menos é uma descarga. Para compensar a produção de endorfina para trazer para ele. Seria Pois é. Mas aí é para burlar um pouco a ansiedade. E outra coisa, a gente estava falando da família, né? Isso. Então, é aquela coisa também dos outros transtornos, né, que a gente chama de patologia dual. É um transtorno por uso de substâncias junto com um transtorno psiquiátrico. Entendeu? Muito comum os transtornos afetivos, né? Uma depressão grave, por exemplo, que, como diria um psiquiatra amigo meu, ele fala que o problema do álcool é que o álcool é um excelente ansiolítico. Né? Depois você vai pagar o preço. Entendi. Né? Claro. Mas naquele momento dá uma alienação, a vida fica colorida, não sei o que, você sai do cinza e passa a ver assim, as coisas com mais tranquilidade, mais calma, mais... infelizmente, né? E depois você vai dormir e a ressaca moral é pior do que às vezes que a ressaca física. A ressaca da bebida. Né? Exatamente. Mas como é que a família, então, deve participar desse tratamento? Ele tem que estar sempre num grupo de mutuajuda. E com o paciente internado, principalmente, porque a gente fala em construção de alta. Né? O paciente entra, os momentos do tratamento a pré-contemplação, a contemplação, a pré-motivação, a motivação e a manutenção. Manutenção. Quer dizer, isso a família tem que participar o tempo todo. O tempo todo. E se essa família não participar, a recaída existe. Com certeza. Que tipo de comportamento? E tem paciente que a gente vê que já é recaído. Né? E torna o prognóstico pior? Uma pessoa que recaiu 3 vezes, é mais fácil ela recair a 4ª do que aquele que só nunca teve recaída? Sim, com certeza. É a mesma coisa do que um surto psicótico. Né?
Se você tem um, já é um estrago. Se você tem mais um, já é outro estrago. Daí você tem as personalidades estilhaçadas por conta de múltiplos surtos, né? E na cocaína também, na verdade, o paciente nunca deixou de ser usuário. Entendi. Ele passou por internações, por períodos de abstinência, mas não por conta da recuperação, né? Porque a gente sempre fala um dependente químico em recuperação, porque é sempre passível de acontecer a volta ao consumo. Quando é que você pensando numa coisa que eu tenho um pouco mais domínio do que psiquiatria, né? Por exemplo, determinado tipo de câncer, a pessoa diz assim, não, depois de 5 anos de acompanhamento, se não teve recaída, ele recebe o certificado, entre aspas, de estou curado, né? De auto estou curado. Esse paciente que é dependente de substância química, né? De álcool, cocaína, seja o que for, tem algum momento que eu digo, putz, passou o prazo pior? Em caso assim, qual seria esse tempo que eu iria ter como mais crítico? Não tem tempo, Edmilson. Tanto é que é só por hoje, né? É só por hoje, quer dizer, porque hoje... é justamente para você não ter aquela visão de longo prazo, né? Assim, tipo, eu vou ficar o resto da vida sem beber, eu só gostava hoje, né? tanto, então é só por hoje, eu não vou beber. Amanhã eu não sei, entendeu? Aí amanhã você entra num outro só por hoje. Só por hoje. Quer dizer, então, diferente de um problema orgânico, de uma doença, de um câncer, por exemplo, que você atravessa aquele período mais crítico de recaída, no caso da dependência química, não tem período é a de vida recaída. inteira. Plagiando um psiquiatra aí renomado, eu me lembro do primeiro nome dele, Arthur, eu não me lembro do sobrenome, mas ele é diretor de uma grande clínica em São Paulo, no interior de São Paulo. Então eu assisti uma entrevista dele e ele fala, o alcoólico ele não pode comer bombom de licor, ele não pode tomar cerveja sem álcool, porque tem sempre um pouquinho para fermentação, né? Entendi. E também não pode dar uma experimentadinha, assim, hoje eu vou me dar o direito de tomar um uísque. Aí não vai tomar um, não vai tomar um monte. E né? implicaria também nesses... Eu sei que pode ser um exagero, mas tem alguns medicamentos que têm a base de álcool, né? Tem como aquele veículo o álcool. Tinha, por exemplo, tinha até um remédio para criança que, não sei se tinha para abrir o apetite, de Scott, né? Uma coisa que era criança que falavam e que tinha álcool na sua formulação. Esse seria também um problema? Com certeza. Também, qualquer coisa que tenha álcool. Até enxaguante bucal. Enxaguante bucal com álcool não pode. Com álcool não pode. Eu não sei, tá vendo? Enxaguante bucal não pode com álcool para quem tem problema de alcoolismo. Muito menos encher a geladeira de cerveja como a mulher esse paciente fazia. Devia botar um vinho também. São grandes desafios. Tudo que cabe na geladeira. São grandes desafios que você enfrenta. Vodka no freezer também. Qual é o maior desafio que você enfrenta, Fernando, nessa questão da dependência química e da família? Tanto no âmbito privado, na tua opinião, quanto no familiar mesmo. O que você me diz sobre isso? É porque muitas vezes não existe a conscientização. Na verdade, quando a gente consegue atingir o alvo, quando se consegue fazer com que o paciente entenda que aquela relação é tóxica. Então, geralmente é uma mudança. É sair de casa e morar em outro lugar e, de preferência, longe do local de ativa, como se fala. Entendi. Onde ele sabe onde estão as bocas, onde ele sabe os bares que ele frequenta, os amigos, entre aspas, que só são amigos enquanto paga-se cerveja ou pinga, alguma coisa assim, mas depois somem. Tem situações onde você percebe, você falou que no paciente com dependência química, o doente é o conjunto, é a família doente e ele doente. Tem situações onde, durante o tratamento, esse paciente toma uma consciência tal e percebendo que
a família é o problema, às vezes, desencadeador, dele sair e nesse processo de se distanciar das bocas, se distanciar da família, tipo assim, deixa eu ficar longe dessa família tóxica. Existem pessoas que se separam, por exemplo, dos seus companheiros ou companheiras. A gente está conseguindo agora um paciente lá na clínica que também 49 anos e assim morava sozinho perto dos pais, já teve alguns casamentos, né? Mas nunca teve filhos. Então, quer dizer, aquela coisa de ter enteados temporariamente. Sim. Mas, na verdade, o núcleo familiar dele nunca deixou de ser os pais. Né? Então, só que aqueles pais também manipulavam ele. Tinham a tendência de prendê-lo. E agora a gente está conseguindo com que ele mudou de cidade, com que ele mudasse de cidade, ele mudou já. E a família também já está se conscientizando que agora é sério. Sei. Né? Assim, a gente perdeu o bibelô que a gente pode manipular, entendeu? Porque ele nunca tinha dado um passo na vida em prol dessa liberdade que, na verdade, era a frustração que leva ao consumo, porque aquela irritabilidade dentro de casa com aquele convívio doentio já é um motivo de recaída. Fernando, nessa situação, assim, você fala de clínica particular, né? Que quando a pessoa usa álcool, usa droga, lícita ou não, é muito difícil ele ser um cara provedor, um cara produtivo, um cara que tenha recurso financeiro para se manter, né? Tem alguns que até tem, mas assim, é muito comum perder, né? Eu estou com um paciente que ele é fazendeiro, né? Uma pequena fazenda com gado, e ele falou assim, na minha fazenda cabem 300 cabeças, né? Mais do que isso é muito. E eu falei, quantas você tem agora? Ele falou, estou com 65, alguma coisa assim. E eu falei, por quê? Porque eu andei vendendo para comprar crack. Eu gastei R$9.000 em 3 dias. Caramba, e R$9.000 em 3 dias com crack é muito crack, imagina esse organismo, né? Mão toda preta, né, de queimadura e também da fuligem, né, do crack. Aí eu dei uma de terapeuta comportamental com ele, e falei assim, tipo, olha para o seu dedo, né? Ele olhou, que cor tá? Marrom. Então, você já imaginou como está o teu cérebro? Tá igual. E uma tosse, assim, absurda. Novo, né? Você falou, você falou, 49 anos, confundi a idade. Ele tem também, por volta de 30 e muito, 40 anos. Novo, e tal, mas assim, uma tosse, eu cheguei até a descartar tuberculose, descartar DPOC, né, que é a doença pulmonar crônica e tal, bronquite, né, bronquite obstrutiva, que é aquela tosse secretiva, né, e tal, porque engraçado que ele não fuma cigarro. Só o crack. É o crack. É muito comum os pacientes largarem tudo, mas não largam cigarro. Olha, é uma dependência química pesada. Os cinzeiros da clínica são assim um absurdo. Assim, é ruim até de sentar do lado. É mesmo? Cheio de tem um fumódromo, né? Porque não pode fumar dentro, claro, então claro. É no pátio. Dentre as dependências que você tem familiaridade, qual é a que você considera de mais difícil de você tirar o paciente disso, dessa questão? Qual é quando chega assim, estou usando tal droga, vixe. Na verdade, a droga mais viciante, né, é a heroína. Mas assim, a mais usada é a maconha. No mundo e no Brasil. E agora, assim, na prática, né, dentro que a gente vê de uma instituição e às vezes dentro do consultório, né, crack. Né? É muito difícil. O crack é difícil tem muitas recaídas. E tem aqueles ouvintes que vai destruindo todo o ligamento dentário da pessoa, destrói o esmalte. Tudo. É horrível. É muito misturada, né? A cocaína tem tudo. Né? Tem até vidro moído. Vidro moído, isso vai
Vai dar. Daí o sangramento nasal, né? Também, né? Já tem uma lesão pelo pó, ainda mais com vidro. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, o crack hoje você classifica como sendo uma das sendo das mais conhecidas, assim, a problemática. As outras são raras. Então vamos lá, para a gente fechar o nosso bloco, eu queria que vocês, para quem está vendo a gente nesse momento, como é que o familiar desse confia que um dos seus moradores daquela casa pode estar indo para o caminho das drogas? Ô, Fernando, tem alguma pista, alguma dica? Além, obviamente, de você achar o pó na mochila do menino, a maconha na mochila do adolescente, mas quais são as pistas clínicas que esse usuário dá e que o familiar pode, de repente, identificar como sendo um possível dependente químico? O abandono da vida útil, né? O paciente passa a negligenciar estudo, trabalho, ficar em casa, trocar dia pela noite, começa a subir objetos dentro de casa e tal, o paciente dá umas sumidas. Isso daí são os indícios básicos, né? E nesse caso, como é que o familiar deve agir? Geralmente eles perguntam para a pessoa e tal, acabam descobrindo de alguma forma, principalmente em cidade pequena. Como eu estou com um caso assim, né, de um usuário de crack que é traficante, o trabalho dele é tráfico. E a mãe é aquela coisa, né? A mãe é acolhedora, que ela até vê que o filho é dependente, mas ela não consegue botar o filho para fora, né? Porque, na verdade, ela arrumou 2 empregos para ele, não ficou nenhum dos 2. Num ele ficou 2 dias. E ele disse, a vida não é para eu trabalhar, não. Eu não sou para trabalhar, não, nem para estudar. Não sei o quê. Pô, você de quê? Né? E aí trafica. E nesse caso, aí o que a pessoa faz? A familiar faz? Aí ela pediu para ele se internar, ele foi assim, meio contra a vontade. Na primeira internação, ele já esteve lá na clínica, ele ficou 22 dias só. E saiu. E agora, nessa, ela pediu para se internar de novo, porque estava achando ele com umas ideias de perseguição, assim, muito olhando para os lados, assim, como tivesse alguém vigiando, alguma câmera apontada para ele e tal. Isso na anamnese, na história clínica, eu não consegui captar, né? Mas, assim, eu já vi que é um caso muito complicado. Então, assim, aí essa pessoa desconfiou, tem nesse caso como recorrer a uma clínica privada, que você falou, inclusive você está deixando, o Cazuza colocou aqui o seu contato, o seu telefone de contato, o seu Instagram também, mas num serviço único de saúde, Sistema Único de Saúde, tem como você tem os CAPS AD, né? Os CAPS que são... CAPS AD, CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Isso nos municípios todos têm? Todos têm. Você está falando pelo Rio de Janeiro ou você está falando pelo Brasil? No Brasil. No Brasil tem esse tipo de acolhimento. Então, se estiver na dúvida, conversa com o médico da família e ele vai te orientar como é que faz para fazer uma marcação de consulta no CAPS. É isso aí. Considerações finais desse bloco, meu caro Fernando. Tudo bem? Tudo bem. É isso, gente, tem mais por aqui, tá? Compartilhe esse vídeo para quem você está aí desconfiando que está usando droga, de repente famílias que possam incorporar esse conhecimento e ajudar essas pessoas. O usuário de droga não é um sem vergonha, não é uma pessoa... É uma pessoa que está doente e precisa, sim, de acompanhamento médico, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente, é bem rapidinho, vai e volta. Olá, pessoal, retomando aqui o nosso Amigovski, o podcast de Wilson Amigovski, eu estou aqui com o Fernando Bernardes, que é médico, psiquiatra, com 35 anos de formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já peço que você dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo. Se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, tanto no canal Edmilson Amigovski, como também no canal aqui da TV Jornal e TV Correio da Manhã. A gente vai falar nesse bloco sobre dependência química e tratamento e a reintegração desse dependente na sociedade. Para começar, Fernando, eu pergunto, em geral, quanto tempo dura esse tratamento até a ponto de você reintroduzir o paciente na sua família e na sociedade como trabalhando livremente? Quanto tempo dura? Quanto tempo leva? Olha, o tempo médio para você fazer com que o paciente tenha uma sensação de libertação da droga
São 180 dias de internação. 6 meses, mais 6 ou menos. meses. Certo. Né? De internação, Fernando? De internação, porque tem um programa. Uhum. Né? Esse programa se constitui de aulas, de palestras, palestras motivacionais, reuniões de sentimento. Também entra aí o tratamento das famílias. Né? As famílias são atendidas e as famílias mais complicadas passam até a ter um terapeuta, se elas precisarem mesmo, se forem famílias muito difíceis, né? Com nítido, né? Comprometimento, então, e que queiram, claro. Né? Porque às vezes não quer também. Né? 6 meses de tratamento, com todas essas características, essas matérias, ou esses objetos que você tem durante a internação, não é só com o médico psiquiatra. Quem são os players desse complemento? Quem são os especialistas que estão aí nessa brincadeira? É uma composição, né? Psicólogo? Assim, o psiquiatra, né? No lugar de médico, né? Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma escuta mais alargada, então, Sim. quer dizer, eu trato muitos pacientes em conversa também. Sim. Né? Não é só dentro e fora do consultório. Preta, você vai lá não é só o tarja preta. Tem os psicólogos. Uhum. E tem a figura do terapeuta. O terapeuta geralmente é um dependente em recuperação, que faz o curso de terapeuta e ele passa a ser o responsável pelo tratamento específico da dependência química. Quer dizer, ele vai trabalhando os passos. Mas ele está em recuperação ainda internado? Não, ele está em casa. Não, ele está em casa, já passou. E está ganhando dinheiro com isso, está trabalhando com isso. E tem excelentes terapeutas. Né? E ele fala com muita propriedade, né? Porque ele, como ele sentiu na pele, né? Como ele tem muito mais, mas daí tem mais empatia, a importância, né? Daquela coisa da troca do igual para igual. Entendi. Se colocar como exemplo. Dependência química. E a enfermagem também é muito interessante. A enfermagem, farmacêutico, né? É muito interessante que às vezes eles não contam nem para o psiquiatra, nem para o psicólogo, nem para o terapeuta, mas elegem alguém da enfermagem como seu interlocutor. Então aquilo aquela relação passa a ser uma relação de referência também. Entendi. E muito bem-vinda. Então tem o psicólogo, o psiquiatra, o enfermeiro, o farmacêutico, deve ter nutricionista, o terapeuta. Assistente social também. Assistente social também. Muito importante também. Não é ela que é mais escolhida como sendo. A enfermagem é mais escolhida em geral? Porque a assistente social é nova na clínica, né? Mas já tem. Mas estou falando com a formação profissional, por exemplo. Já tem. As pessoas desabafam mais com a enfermagem do que... Por enquanto, né? Mas agora já estão vendo ela como referência, né? Entendi. E ela é uma mulher muito elegante, muito chique. Ela se veste assim muito bem. E tem uma paciente na clínica nesse momento que ela é extremamente rebelde. É muito engraçado. Ela é muito engraçada porque ela parece um personagem falando. Então, ela fala a despeito de perguntas e respostas. Ela fala simplesmente. Sim. Tem uma mania aí, né? Vai por mania para mania e tal. Mas não está respondendo muito ao tratamento, não. E no outro dia ela saiu... Já me relacionei com a pessoa assim. Eu sei que é isso. E aí E teve um lance, só um detalhe, uma vez que estava eu, essa pessoa, e um amigo meu, vou falar obviamente, e aí ela estava defendendo uma tese totalmente absurda e eu rebatendo, falando. Eu falei para meu amigo assim, cara, você entendeu? Aí virou e falou assim, eu entendi. Aí quando ela saiu de perto, eu falei assim, entendeu? Claro que eu não entendi, mas não adianta ficar discutindo com ela. Ele teve essa percepção de dizer, deixa, não adianta você tentar convencer do contrário dessa ideia absurda. Mas mais ou menos isso. E essa paciente, ela é muito engraçada, porque ela fala assim, tipo, eu falei, como é que você está se sentindo, né? Eu estou se sentindo ótimo, porque na minha casa não tem internet, não tem, roubaram tudo, quando chove inunda. Aqui é ótimo, é super confortável, tem televisão, assisto Netflix, assisto filme, não sei o que, tem a piscina e tal. Eu falei assim, vem cá, e as atividades terapêuticas que você participa? Assim, às vezes eu vou assistir uma aula, eu gosto. Ela está num spa. Está no spa.
Então, Jovem. é muito engraçado. Não, tem 51 anos. Aham. Mas é aquela pessoa que nunca foi produtiva na vida, né? Coitado. Né? Mas, assim, em relação a tratamento, né, assim, tem esses players, como você falou, Sim. né, essa especialidades, equipe essa que a formação. gente chama de equipe multidisciplinar. Aham. Eu acabei assim, tipo, desviando do coisa, falando da paciente, mas o que eu queria falar é que falei que a assistente social Sim, é muito elegante e acabou puxando ela para sair e comprar uma saia, né? Aí ela adorou, né? Assim, se sentiu o máximo, porque ela diz que não mandaram roupa para ela, que não sei mais o que e tal. Aí ela ficou encantada com a saia que ela comprou, não sei o que e tal. Então, quer dizer, são pequenas atitudes que vão reintegrando essa pessoa. Integrando, né? e é uma coisa. Foi dentro de uma loja, né, com um assistente social que não está ali só para fazer. Não, para. Como é que se chama? Marcar data de INSS para verificar o benefício, né? O Sistema Único de Saúde banca esse tipo de internação numa clínica privada, não? O Sistema Único de Saúde tem assistente social. Sim, mas as pessoas que estão lá dentro pode pagar a clínica, o convênio pode, em alguns momentos, cobrir ou não cobre o convênio dessas pessoas. Cobrir o quê? Cobrir essa internação. Cobre a internação. E o Sistema Único de Saúde tem estruturas hoje de internação para dependentes químicos? Não, infelizmente. Não tem, né? Não tem. Tá. Foi uma coisa muito triste que aconteceu, pelo menos na minha visão, né? Não tem mais internação, tudo virou CAPS. Pois é, isso eu acho também... E o CAPS é CAPS 3, que é o CAPS que tem leito, mas é aberto. Entendi. Então o paciente entra e sai a hora que quer. Não tem... Eu cheguei a trabalhar no Manfredini, na colônia Juliano Moreira, e eram internações mesmo, e tinha uma equipe de psicólogo, enfermeira, técnica de enfermagem e assistente social. E a assistente social cuidava de tudo isso que eu estou te falando aí, que no privado se cuida. Fernando, tem cura a dependência química? Não. Não tem cura? Não. Tem tratamento? Tem tratamento. E tem, assim, a cura a gente considera com a recuperação. Recuperação. O paciente está em recuperação. Quer dizer, ele está sempre em recuperação, está sempre em manutenção dessa promoção de saúde. Tem gente que recai depois de 20 anos e tal, acontece, né? Entendi. E essa recaída depois de 20 anos é considerada como se fosse uma primeira recaída, porque... Não. Ou não? É uma recaída. Uma recaída. Só um tempo que foi maior. Entendi. Quer dizer, então nesse processo de tratamento, o que é que vocês fazem de medicamentos assim? Não precisa falar de categoria de medicamento, mas entra com medicamentos? A gente entra, eu costumo dizer que infelizmente a gente não tem uma droga antidroga, um medicamento antidroga. Tinha né? Desenvolvendo vacinas, teve um negócio mas desse? não foi para frente não, vacina para cocaína. Né? Não foi para frente. Para sensibilização você entende mais de vacina do que eu. Não é. Sensibilização com algum segmento da cocaína. Para os receptores dentro da cocaína. Exatamente. E para diminuir a fissura, né? A busca pela droga. Mas não foi para frente, não. E a gente tem a naltrexona, que é um inibidor das drogas da classe da morfina, né? Mas também tem que ser usada prudentemente e ela funciona um pouco para diminuir também a compulsão por álcool. Mas, no mais, o tratamento medicamentoso é você tratar a ansiedade do dependente químico. Trabalhar ele na parte emocional dele. A depressão, porque anda em conjunto, né? A depressão, a irritabilidade, a insônia e tal, são medicamentos sintomáticos. A medicação hoje, quando você fala, a gente até começou sobre um bloco sobre família, né? Nesse ato de medicar, é geralmente ou dependente químico que é medicado, ou tem, eventualmente, situações onde até a família também acaba sendo medicada para suportar aquela dor de um dependente químico. Dependendo da demanda, né? E essas terapias, tipo assim, terapia, musicoterapia, terapia ocupacional, isso ajuda? Ajuda e muito. A gente lá tem a laborterapia, né? Que é terapia por uma tarefa, né? Como é que seria essa tarefa? Cuidar da horta,
tem um viveiro que tem calopsita, que tem codorna. E são eles mesmo que cuidam? Tem pavão. Pavão. Nasceram 5 pavõezinhos. Jura? Eu até tenho um vídeo do... O pavãozinho já não nasce com aquela Não, pena você toda, só né? vai... Inclusive o pavão macho perdeu as penas, ele tem que trocar sazonalmente. Né? Então, e por enquanto ele está sem aquela cauda linda, né? Mas já está crescendo. E eu fico imaginando as pessoas disputando essa pena que caiu no viveiro dele, né? Um monte de gente pegou. Aquilo deve ter sido carnaval de muito. É bonita aquela pena, né? Maravilhoso. E é aquela coisa, tanto é que tem o termo empavonado, né? Fulano está empavonado. É a sedução dele para a fêmea. Né? E tem um pio. O pio é infernal. Uma coisa assim de enlouquecer, porque ele não para o dia inteiro. Mas até haver a fecundação, e quando ela entra no choco, né, aí fica tranquilo. E agora no pós também. Mas, assim, voltando às atividades, tem horta, né, também tem... E esses pacientes, eles vão porque querem para essas atividades? Sempre porque quer, porque senão é trabalho forçado. E a gente não está ali para isso. Né? E tem alguma situação Tanto é que são atividades laborais. E tem pessoas que conseguem, por exemplo, eles têm acesso à internet lá dentro? Ou não? Internet, não. Porque senão é aquela coisa da festa, né? E nem celular também. O celular fica guardado na administração e é usado assim, no horário da chamada, que tem um dia próprio para que ela seja feita, chamada para o familiar, ou esposa, enfim, um pai e mãe, seja lá quem for familiar, né? Então tem o dia da chamada, porque antigamente os pacientes ficavam com o celular e era uma festa, né? Então foi até uma ideia minha de zerar a quilometragem. O paciente não tem que ficar com um celular, né? E entretenimento nessas clínicas, filmes, livros, bate-papo, aulas? Atividade física. Atividade física, tem educador físico? Tem educador físico, tem uma lá que dá aula mesmo, assim, tanto de peso quanto de ginástica de chão e tal. E tem uma coisa que pegou, assim, começou de uma forma incipiente, mas pegou bonito, foi o jiu-jitsu. É mesmo, né? Eles se encantaram e começaram... porque trabalha a questão da ansiedade, da questão mental, né? Porque a luta é aquela coisa, né? Pela filosofia oriental, a luta é para... Você aprende para nunca usar. Para nunca usar. Né? Então é aquela coisa do... E tem uma coisa da música junto... Aí no final tem uma meditação. Tem yoga. Não, tem uma meditação no fim do jiu-jitsu, antes do cumprimento e tal. Quer dizer, uma coisa de agradecimento, de fechamento daquele momento e tal. Considerando que a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que saúde é o bem-estar físico, social, mental e espiritual, eu pergunto, na tua clínica, na clínica que você trabalha, ou nas clínicas, de modo geral, chega a ter essa pegada também mais espiritual, religiosa ou não? O tratamento da dependência química é basicamente espiritual, né? E aí tem pessoas tem profissionais, tem um padre, um pastor, tem um pastor alguém da Umbanda, que está indo do Candomblé. Mas o pastor, ele é também terapeuta. Então ele vai lá, fala de espiritualidade, mas ele vai como terapeuta e não como pastor. Você acha que seria interessante ter aí um pastor terapeuta, alguém católico, se bem que o pastor e o padre, eles se parecem muito na questão da referência bíblica, né? Mas de outras religiões que não têm tanto essa referência bíblica, religião afro, por exemplo, que se tivesse esse sujeito com experiência em terapia, também agregaria valor? É mais complicado, né? Porque aí já entra por um outro caminho, né? E a gente não tem essa frequência lá. De outras pessoas, de outras religiões. De outras religiões. Entendi. Tá certo. Fernando, vamos encerrar aqui nosso podcast então. Espero que vocês deem o seu like, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês sigam aqui nossas redes sociais aqui no nosso canal no YouTube, também na TV e Jornal Correio da Manhã.
É importante, são informações como essa que vão ajudar a minimizar dor, sofrimento, sequelas, interações e mortes. Obrigado, Fernando. Obrigado, espero ter aqui outras vezes. É isso aí, fica aqui, fique bem. Fica já, essa caneca é sua, eu vou te dar, para quando você for tomar um café lá na clínica, você possa lembrar aqui do nosso podcast. Gente, um abraço, felicidade para vocês. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.